Olá, senhores, tudo bem? Agora vamos prosseguir com mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. O tema de hoje será a questão das obrigações de dar coisa, mais precisamente de dar coisa certa. Conforme a disciplina já no nosso Código Civil, há toda uma classificação adotada pelo Código acerca das obrigações, pode ser de dar coisa, que pode ser certa ou incerta, fazer ou não fazer. Tá? Fora dessa classificação, doutrina e jurisprudência menciona a obrigação de pagamento, ou seja, a obrigação de entregar dinheiro como sendo uma obrigação de natureza autônoma, está bem? Ok, dentro dessa nossa obrigação, nessa nossa modalidade de obrigação aí de dar coisa, hoje a gente vai ver então uma específica, dar coisa certa, que deve ser entendida no contexto que o dar pode ser classificado em transmitir, que é o transmitir o domínio, o entregar e o restituir, está bem? O transmitir o domínio, ou seja, entregar algo para que uma nova pessoa seja dona da respectiva coisa, entregar, como por exemplo alugar, e o restituir, que é a obrigação do locatário de um carro, por exemplo, de entregar este carro de volta quando se encerra a locação. Vamos agora ver a disciplina respectivamente positivada no nosso Código Civil nos artigos 233 a 246, que vão tratar dessa obrigação de dar coisa certa, bem como a de restituir coisa certa lá no 240, por exemplo. Ok. Desde já, temos que ver o seguinte: o que é a coisa certa? Eu começo com a seguinte indagação: um veículo da montadora Volkswagen, tá? O tipo da marca Volkswagen, no caso vai ser o modelo Gol, ano 2019, cor branca, duas portas, com ar, direção, rodas de liga leve, motor 1.4, motor 1.4, 0 km, tá? Com interior preto. Eu dei a descrição de um veículo automotor para os senhores. Essa coisa é uma coisa certa ou é uma coisa incerta? Desde já eu tenho que fazer a grande conceituação. Coisa certa não interessa se ela possui vários atributos, tá? Se ela possui vários atributos ou não. Coisa certa é a coisa específica. Esse carro que eu acabei de mencionar aí para os senhores é, para a legislação civil, dado como coisa incerta. Por quê? Porque você pode ter vários Volkswagen Gol, né? Vários veículos Volkswagen Gol na cor branca, com motor 1.4, duas portas, com ar, direção e assim por diante. Não é verdade? Já, se eu digo assim, veículo Volkswagen Gol, placa tal, chassi tal, temos uma coisa certa. E é sobre as coisas certas que nós vamos falar hoje. São as coisas específicas, são objetos específicos. Está bem? Então tá. Quando se fala de objetos específicos, o Código Civil em sede de obrigações, ele se, ah, ele se foca, né, com relação a situações anômalas, no sentido de que as situações em que algo deu errado. Vamos voltar aqui aos nossos companheiros de aula, né, o Harry Potter e o Júlio. Vamos supor que nós temos os dois e temos um contrato de compra e venda de um veículo automotor, tá? Pode ser um Fusca, por exemplo. Então, Júlio vende para Harry Potter um Fusca por exemplo, 15 mil reais, um Fusca em excelente estado de conservação. Está bem. Então, o Júlio entrega o Fusca para o Harry Potter e Harry Potter entrega o dinheiro para o Júlio. Aqui deu tudo certo. Quando as coisas dão certo, né, não se chamam advogados, não se socorre do direito e assim por diante, tá? E assim por diante. Porém, aqui pode surgir um ou outro empecilho com relação à seguinte questão: quando as partes elas vendem um veículo automotor, como por exemplo um Fusca, será que Júlio está obrigado a entregar esse Fusca com rodas? E agora? Será que um Fusca, quando é vendido, ele tem que ir com as rodas? Um carro, ele tem que ir com os tapetes? Será que ele tem que ir com todos os bancos? A resposta é positiva, né? A resposta é positiva, tá? Vamos ler o 233 do Código Civil.
233 diz que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Está bem? Então vamos ver a seguinte situação. O Júlio ele vai vender esse carro. O que é razoável quando se espera de um carro? Que ele venha com as rodas, não é verdade? Que ele venha com o motor, que ele venha com os tapetes, se esse modelo possuir tapetes, não é verdade? Que ele venha com o retrovisor e os demais itens que são intrínsecos ao próprio uso de um veículo automotor. Mas vamos pensar o seguinte, vamos supor que o Júlio tivesse colocado em seu Fusca rodas de liga leve, cromadas, de uma marca especial, né? Esse Fusca foi customizado e só as rodas valem 18 mil reais, tá? O Fusca vale 15 mil, mas só as rodas valem 18 mil reais. E no anúncio dele, ele diz o seguinte, Fusca 15 mil reais, jogo de rodas 18. O Júlio, ele é obrigado a entregar as rodas que valem 18 mil reais juntamente desse Fusca? A resposta é não, porque ele já deixou claro que as rodas aqui nesse eventual contrato de compra e venda terão um preço à parte, não é verdade? Vamos pensar também num jogo de som extremamente potente, né? Agora tem um sistema de som aí capaz de tocar as mais alegres músicas da cultura popular brasileira, bem alto para que toda uma vizinhança se deleite com essas respectivas músicas. E agora, esse jogo de som está incluído? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Aqui temos que deixar bem claro que quando se trata de uma pertença, tá? A pertença não é acessório. Regra geral, princípio da gravitação, ou seja, vamos supor que um bem específico fosse como um planeta. Um planeta pode ter um satélite, não é verdade? Um satélite é aquilo que gravita ao redor do respectivo bem, ao redor do respectivo planeta. Nesse caso, as rodas, né? Os tapetes de um veículo são acessórios. Eles estão conectados ao bem, portanto, devem seguir a entrega deste bem. Já as pertenças, não necessariamente. Exemplo clássico de pertença é o kit de gás. Tá? O kit de gás é visto como uma pertença, outra situação, a não ser que a circunstância indique que é um acessório. Vamos supor o seguinte: veículo tal com kit de gás incluso, em que pese ser uma pertença, esse veículo deverá ser entregue com o respectivo kit de gás, se ele tiver sido, né, o veículo convertido para que possa utilizar gás GNV. O que mais? Outra questão. Então, temos essa distinção entre acessórios e pertenças. Uma distinção bem importante. Os acessórios seguem o principal, o princípio da gravitação, ao passo que as pertenças não. Mais um exemplo de pertença. Indivíduo que alugava um apartamento e daí o ar-condicionado era portátil e já tinha espaço para ar-condicionado e ele levou o seu ar-condicionado, né, para o respectivo quarto e depois que acabou o aluguel, ele retirou o respectivo ar-condicionado. Ar-condicionado é uma pertença. Quando ele devolver as chaves do respectivo apartamento, ele tem que entregar o apartamento como ele encontrou. Se ele instalou e desinstalou um ar-condicionado, isso é problema do locatário, tá? O ar-condicionado não é agora parte do imóvel, está bem? É um conceito aí de pertença, seguindo-se as regras lá do Código Civil, parte geral, artigo 98 e assim por diante. Ok. Vamos agora ver mais algumas questões, tá? Agora, o problema vai ser um pouco maior do que a delimitação do que vem a ser coisa, tá? Vamos pensar em 3 cenários possíveis. Vamos pensar que em um cenário tenhamos a perda desse Fusca, em outro cenário nós tenhamos a deterioração, em outro cenário um melhoramento, tá? Ok, então nós temos na entrega de coisas, tá? Na entrega de coisas, 3 cenários que podem ocorrer: a perda, o melhoramento e a deterioração, ok? Então tá, como é que se resolvem essas hipóteses de perda, deterioração e melhoramento? Em todas essas hipóteses, tá? Você vai seguir, no caso de perda e deterioração, aliás, você vai seguir a regra do Resperit Domino, tá? Resperit Domino se escreve conforme eu estou colocando aí no vídeo. Resperit Domino, que quer dizer o seguinte: a coisa perece ao
dono, tá? O dono, ele tem os ônus da coisa, tá? O ônus da coisa. E desde já tem que fazer uma leve recordação com os senhores. Quem é o dono de algo? Depende. A resposta depende. Quando se trata de um bem imóvel, é aquele registrado. No Brasil, adota-se o sistema alemão. Você é dono de um imóvel quando ele é registrado em seu nome, ou seja, com o registro lá no registro de imóveis. Aí sim que você é o efetivo dono do imóvel. Se for móvel, tá? Se for móvel, fala-se de tradição. É dono de algo aquele que recebe a coisa, incluindo um bem veículo automotor e assim por diante. A tradição é a entrega da coisa com um fim específico de transmissão da propriedade. Por exemplo, vamos voltar ao nosso exemplo aqui, né? Júlio vendeu o Fusca para Harry Potter. Quando o Júlio entrega as chaves para Harry Potter, dizendo: "Parabéns, Harry, aqui estão as chaves do seu novo veículo." Neste momento em que a chave é transmitida de uma pessoa para outra, aí você tem uma transferência do domínio. Harry Potter é o novo dono do respectivo veículo automotor. Tá, e professor, para que serve o Detran? O registro no Detran, tá? O registro da autoridade competente, gera uma presunção, tá? Se o veículo está registrado em nome de uma pessoa, presume-se que é de uma pessoa, da respectiva pessoa. Vai ser sempre dessa pessoa? Não. É uma presunção em que ela é relativa, tá? Relativa. Vamos voltar agora para os nossos cenários de perda e deterioração. Perda e deterioração. Vamos pensar no seguinte, tá? Temos agora que Júlio tinha a obrigação de entregar o respectivo veículo para Harry Potter, está bem? E eis que, pelo acaso destino, surge nessa nossa história um terceiro elemento, um meliante, um bandido, né? Que é o nosso Etevaldo, o mascarado, tá? Aqui está o Etevaldo, ele vem até armado, olha só. Etevaldo, ele rouba o veículo de Júlio, tá? Júlio agora já não tem este veículo, foi roubado pelo Etevaldo, está bem? E agora? E agora? Como se resolve esta situação? Harry Potter já tinha pago para Júlio os 15 mil reais. Júlio já não tem o respectivo carro. Como se resolve esta situação? Vamos passar agora à leitura do artigo 234, tá? Que diz o seguinte, se no caso do artigo antecedente, se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Quer dizer o seguinte, Júlio, né? Ele simplesmente perdeu o carro. O carro era dele ainda, já tinha um contrato com Harry Potter, mas o carro era do Júlio. Ele perdeu a coisa. E agora, Harry Potter tem direito aos 15 mil reais pagos de volta, tá? Vamos pensar no seguinte, Harry Potter, ele nem tinha pago os 15 mil reais. Pode Júlio dizer o seguinte, ei Harry, eu perdi o veículo, mas me paga os 15 mil reais porque a gente tinha um contrato, hein? Aquele veículo, agora você que corre atrás, eu quero os meus 15 mil reais. Pode Júlio dizer isso? Não, porque a coisa ela foi perdida antes da tradição, antes do momento de transferência do domínio, está bem? E aqui nós temos uma distinção bem importante, tá? Temos uma distinção entre as situações com culpa e sem culpa, tá? Com culpa e sem culpa. Quando não se tem culpa, o devedor, tá? Ele simplesmente restitui o valor recebido. Ah, foi 15 mil reais, portanto, você restitui aí o valor recebido. Volta-se ao chamado status quo ante. Status quo ante, ou seja, o estado em que se encontravam as pessoas antes do evento roubo, antes do evento perda. Está bem? Vamos pensar em uma outra situação, né? O eletrodoméstico, né, que acaba queimando antes da entrega, mesma situação, se não teve culpa, tá? Resolve-se a obrigação. Júlio, ele infelizmente perde o seu veículo, ele não pode mais solicitar nada do Harry e Harry, ele não fica mais incumbido de realizar qualquer pagamento para Júlio. Ok, a situação muda um pouco se houver culpa. Se houver culpa, está bem?
Se houver culpa, aí a situação é um pouquinho diferente. Vamos supor que Júlio tivesse aqui, logo depois de ter feito esse contrato com o Harry Potter, ele disse assim, eu quero dar um tchau para esse meu veículo automotor, tá? Quero dar um tchau para esse meu veículo automotor e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma última voltinha com esse meu veículo automotor, eu peguei um outro personagem, enfim, vou dar uma última voltinha. Ele pega, ele arranca, ele sobe, desce o morro e, eventualmente, ele, dando essa última voltinha, ele faz uma arrancada muito forte, descendo o morro da Lagoa da Conceição, algo assim. Esse veículo, com ele dentro, vem a capotar várias vezes e cai desfiladeira abaixo. Júlio sobrevive, tá? Graças a Deus. Só que o veículo, ele se perde, tá? Se perde, tem perda total do veículo. E agora, como é que se resolve a obrigação? Pode Júlio dizer o seguinte, olha, sabe aquele veículo de antes, tá? Que agora se encontra capotado, se encontra deteriorado, se encontra capotado, não vale nada, deu perda total? Pode pegar lá, quero os meus 15 mil reais. É assim que se resolve a situação? Não. Nessa hipótese, quando se tem uma perda total de um veículo, tá? O Júlio ele não só tem que devolver os 15 mil reais, como tem que pagar as chamadas perdas e danos, tá? Perdas e danos. Vamos pensar que no meio desse contrato aqui, que foi celebrado entre as partes, Harry Potter tivesse pago 15 mil reais a Júlio. Júlio, ele vem a destruir a coisa. Ele é o responsável pela perda do objeto. E Harry Potter diz o seguinte, ei, Júlio, eu quero os meus 15 mil reais de volta. E Júlio diz, não, eu não vou te pagar mais nada. O Harry Potter, ele entra com uma ação na justiça, tá? Para conseguir os 15 mil reais de volta. Ele vai conseguir só os 15 mil reais de volta? Não. Ele vai conseguir mais perdas e danos, que inclui, por exemplo, as custas judiciais, tá? O custo dele contratar um advogado, mais os juros, tá? Mais os honorários sucumbenciais, tudo isso aí entra no conceito de perdas e danos que a gente vai estudar futuramente em detalhe. Mas a questão é, quando a culpa não se fala de somente restituir os valores, de se restabelecer o status quo ante, se fala também em se pagar essas perdas e danos. E isso é um grande valor. Vamos pensar em honorários advocatícios, tem a tabela do AB para os honorários contratuais, mais os sucumbenciais, mais custas judiciais, mais os juros. Eventualmente pode ter um dano moral, que a gente vai estudar mais para frente, e assim por diante. Tá? E assim por diante. Esses 15 mil reais, fácil, se tornam 20, 25 mil reais. Está bem? Ok. Vamos mudar novamente o cenário. Agora a gente já viu o que acontece quando há a perda do bem. Quando há perda do veículo, está bem? Quando não há mais o bem. Quando não há mais o bem do contrato aí de compra e venda, que ensejou uma obrigação de transferência de domínio. Vamos pensar agora nas hipóteses de deterioração. Vamos pensar agora que o veículo automotor, ele, né, que era objeto de contrato, ele não teve uma perda total, mas teve uma batida, tá? Teve uma batida. E agora, se teve uma batida nesse veículo automotor, que não ensejou a perda total, tão somente uma batida, esse bem aqui, ele foi deteriorado, tá? Esse bem, ele foi deteriorado. E como é que se resolve a situação? Temos aqui duas grandes hipóteses, tá? Duas grandes hipóteses com relação à deterioração. A hipótese sem culpa e a hipótese com culpa. Hipótese sem culpa e hipótese sem culpa, com culpa e sem culpa. Vamos supor que Júlio fosse fazer agora a sua última viagem, seu último passeio com o carro e ele quer ver, vamos supor, a vista lá do mirante da Lagoa da Conceição, tá? Ele quer dar essa voltinha, subir e descer o morro da Lagoa da Conceição e dar uma última olhada no mirante com o respectivo carro. Nisso, tá? Nisso, ele está distraído, tá? Ele estacionou o carro corretamente, ele está distraindo, vendo lá a beleza, né, cênica lá de Florianópolis, e enquanto ele está distraindo, do nada, vem um meliante, e o meliante faz uma sacanagem. Ele não comete o crime de roubo ou furto, ele só faz um risco. Ele risca a parte de trás sem que Júlio perceba, tá?
o dono de um veículo não é obrigado a ficar o tempo todo, né, o tempo todo vigiando o seu veículo. Pode acontecer de, infelizmente, danos ocorrerem sem que ele seja culpado. Então, vem um meliante que, surdinamente, risca o veículo automotor. Então, depois que Júlio apreciou o seu refrigerante, apreciou o seu café, olhando a beleza cênica lá do mirador da Avenida Beira-Mar Norte, eis que ele vê que o veículo foi riscado. E agora, a coisa foi deteriorada. Para consertar esse risco, vai cerca de, vamos supor, R$ 500, tá? Para consertar esse risco, vai R$ 500. É um baita risco. E agora, como é que fica a situação? O veículo, o Fusca, tinha sido vendido por R$ 15.000. Só que agora tem um risco que, para consertar, é cerca de R$ 500. Como é que se resolve essa situação? Aqui, então, você vai ter duas hipóteses, tá? Duas hipóteses. Vamos ler o que diz o 235, onde está a resposta. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu, tá? Poderá o credor resolver a obrigação. Ou seja, temos dois cenários possíveis nesse caso. O Harry Potter, lembrete, ele é o credor de um veículo, tá? Ele pagou pelo carro, vai pagar pelo carro, que seja, ele é o credor de um veículo. Então agora, conforme o Código Civil, ele poderá, ou seja, ele vai escolher, é ele que escolhe, ele pode escolher ou esse veículo aqui, R$ 15.000, como teve aí um risco de R$ 500, né? Aí ele vai poder comprar esse valor por 14, esse veículo por 14.500, ou seja, 15 mil menos R$ 500, ou seja, abater o valor do respectivo dano, né? Ou então ele vai poder dizer o seguinte: olha, em que pese ser R$ 500 para consertar, eu gostava desse Fusca quando ele era original. Tá? Ele era original de fábrica, por isso que eu ia pagar R$ 15.000 por ele. Agora que tem um risco, eu não quero pintar esse Fusca. Eu não vou mais pagar esses R$ 15.000. É a segunda possibilidade. E aqui, reforçando, é o Harry Potter que escolhe isso, tá? É o Harry que escolhe isso nos termos do artigo 235, tá? No artigo 235. Outra situação. Agora vamos pensar na hipótese de culpa. Vamos pensar na hipótese de culpa. Desta vez, tá? O Júlio estava com o seu veículo automotor na última voltinha, tá? Última voltinha, e o Júlio, quando ele vai estacionar lá no mirador, ele acaba por bater num poste. Ele acabou amassando, quebrando uma parte do para-choque, porque ele encostou num poste, tá? Ou seja, tivemos aí uma hipótese de culpa, tá? Uma hipótese de culpa. A resposta está no 236, que diz assim, ó, 236 do Código Civil, que diz que, sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa em que se acha, com direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. O que quer dizer? É um cenário similar ao anterior, só que agora, tá? Só que agora, o que acontece? Vamos rever. Poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se encontre, tá? O que acontece? O Harry Potter, ele pode, se ele já tiver pago, ele pode exigir do Júlio o valor do conserto. Eu já paguei R$ 15.000, tá? Agora eu vou te exigir o conserto deste bem que você vai me dar. Tá? Ele pode exigir o valor do conserto de R$ 500, R$ 1.000, seja lá o que for. Pode exigir. Ele também pode fazer o seguinte: não quero mais saber desse negócio, tá? Não quero saber deste negócio, desfazer o negócio nessa hipótese, tá? E olha só, em qualquer cenário, o Harry ele pode exigir perdas e danos. Vamos supor que ele queria esse Fusca para trabalhar, chegar no trabalho com esse Fusca. Ele ficou uma semana sem um carro, tá? Sem um carro porque ele queria trabalhar de carro, ele ficou sem esse Fusca. Nisso, ele passou a ir ao trabalho de táxi, com custo de R$ 50 por dia, táxi, Uber, seja lá o que for, durante uma semana, que foi o período do concerto. Pode Harry Potter
exigir, tá? Pode Harry Potter exigir esses R$ 50 diários do Júlio, tá? Do Júlio aqui, respondendo a pergunta, sim. Por quê? Porque teve uma perda e dano, tá? Teve aí o conceito de perdas e danos, tá? Ele sofreu um prejuízo com isso, portanto ele pode exigir esses R$ 50 diários durante essa semana que ele ficou sem o carro, está bem? O que mais, tá? O que mais? Vimos a hipótese de perda e vimos a hipótese de deterioração, tá? Deterioração. Com relação a isso, até aqui tranquilo. Vamos ver agora a hipótese de melhoramento. Então, na hipótese de melhoramento, nós já não podemos tratar com esse nosso exemplo aqui do veículo automotor, porque o que acontece? Quando você tem um melhoramento, o Código Civil ele pensou basicamente nas hipóteses de propriedades imóveis, tá? Vamos supor o seguinte: você tem um terreno, tá, que é próximo a uma barragem. Você tem um terreno que é próximo a uma barragem. E, eventualmente, numa catástrofe, essa barragem se rompe. Porém, com esse evento aí, o seu terreno ele foi acrescido de mais terra. Ele aumentou, tá? Ele aumentou. Você tinha um terreno, tá? Você ia vender esse terreno por exemplo, R$ 100.000, R$ 100.000, só que agora, com o acréscimo, tá? Com o acréscimo, esse terreno que valia R$ 100.000, agora vale R$ 150.000. Isso aconteceu no dia anterior, né, à respectiva transferência, né, ao registro, lá no registro de imóveis. E agora, como é que fica a situação? O terreno antes valia R$ 100.000, agora vale R$ 150.000, tá? O terreno valia R$ 100.000, agora vale R$ 150.000. Eu pergunto, o Júlio era o dono deste terreno, Harry Potter era o comprador deste terreno. O Júlio, tá? O Júlio, ele tinha esse terreno de R$ 100.000 que agora vale R$ 150.000, não foi transferido nada, está bem? Eu pergunto, o Júlio, ele é obrigado a aceitar o valor R$ 100.000? A resposta é não. A resposta é não. E a resposta está no artigo 237 do Código Civil. Até a tradição pertence o devedor à coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ou seja, Júlio vai poder dizer o seguinte: esse terreno que era R$ 100.000 agora é R$ 150.000, eu me comprometo a vender ele, não tem problema, só que agora o preço é R$ 50.000 a mais. Você vai pagar esses R$ 50.000 a mais? Se Harry Potter diz sim, ótimo, então dá-se cumprimento a essa obrigação. Porém, o Harry Potter não pode ser obrigado a pagar R$ 50.000 a mais pelo terreno. E agora, como é que fica a situação? Nessa hipótese, tá? Nessa hipótese, o Harry Potter ele pode simplesmente desfazer aí o negócio. Ah, eu tinha condições de pagar R$ 100.000, eu não tenho condições de pagar R$ 150.000 por um terreno, não quero mais. Então, resolve-se a obrigação, ninguém paga perdas e danos para ninguém. Com relação ao veículo automotor, as coisas móveis, isso é um pouco mais difícil de se visualizar, porque vamos supor o seguinte: o Júlio acabou de fazer um melhoramento aí no veículo automotor. Tinha vendido o veículo de uma maneira, com alguns arranhões. E o Júlio, ele sem contar para o Harry Potter, ele por conta, tá? Por conta, ele limpa o carro e ele conserta esses arranhões todos. E agora, pode Harry Potter ser obrigado a pagar por esse preço desse conserto? A resposta é não. Porém, o bem ainda deve ser entregue. Por quê? Porque nós temos o princípio do pacta sunt servanda. As partes são aí servas de um contrato. Talvez fosse possível se visualizar, mas é mais difícil, né? Um evento mais raro, ver o melhoramento na seguinte situação. Vamos supor que o Harry Potter e o Júlio, eles, tá, tivessem aqui o seguinte contrato: os dois querem o respectivo carro que é do Júlio, tá? Do Júlio, valor R$ 15.000. E assim, fica acertado quando que vai ser feito esse contrato? Fica acertado o seguinte: esse veículo só vai ser transferido e assim por diante depois que o Júlio levar para um concurso, tá? Um concurso automotivo de veículos raros, tá? E lá nesse concurso, o respectivo Fusca venha a ser premiado. Esse Fusca venha a ser premiado
tá? Recebe um prêmio nacional do melhor Fusca do Brasil. Ele agora recebeu o verdadeiro melhoramento, ele recebe uma medalha, o carro, né? O carro recebe uma medalha. Para quem vai em eventos de carro antigo, alguns carros têm medalha pela originalidade e assim por diante. Essa medalha representa um melhoramento no valor deste bem. E agora, o Fusca 500 valia 15 mil reais, por causa dessa medalha vale 50 mil reais, tá? Já tem gente oferecendo 60 mil reais em dinheiro, várias propostas. O Júlio é obrigado a vender esse bem para o Harry Potter? A resposta é sim. A resposta é sim. Porém, temos o seguinte: Harry Potter, ele é obrigado a pagar 60 mil reais, 50 mil reais? Não, ele pode desfazer o negócio, tá? Ou então, mantém esse negócio e o Harry Potter paga a diferença, né? Harry Potter, ainda quer o carro, melhor ainda que ele ganhou o concurso, eu pago 50 mil reais, não tem problema. Qual que é o problema disso? Que esse dispositivo que a gente acabou de ler, ele não é frequentemente aplicado, tá? Porque isso poderia ensejar em várias possibilidades das partes que se esquivarem das obrigações. Vamos supor assim, o Júlio ele não quer mais vender o veículo automotor, tá? Então faz o seguinte, pega e pinta o veículo de vermelho. Daí nós temos um problema, porque pintar um veículo de vermelho não é um melhoramento, tá? A depender do contexto e seguindo-se o princípio da boa-fé e assim por diante, pintar um carro não é sempre um melhoramento, pode até depreciar o bem, tá? O Júlio optou por colocar um aparelho de som especial. Não é melhoramento, pode depreciar o valor do veículo, pode ter comprometido o sistema elétrico e assim por diante, tá? Portanto, a ideia de melhoramento deve ser entendida com muita restrição, está bem? Por hoje é só. Não, temos mais um tópico, tá? Que diz respeito à restituição. Restituição 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la ao credor, tal qual se ache, sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, observar-se-á o 239. Vamos supor agora que nós temos um contrato de aluguel. Tá? Um aluguel em que o Júlio está alugando, né, o veículo automotor para o Harry Potter. Eu pergunto, se o Júlio está tão somente alugando, quem que é o dono do veículo? É o Harry Potter? Não. Não, o dono do veículo é o Júlio. Portanto, aplicando-se o princípio res perit domino, tá? Se a coisa se perder, vamos supor que esse veículo alugado, tá? Vamos pensar numa hipótese sem seguro, seja roubado aqui pelo Etevaldo, né? Então, quem perde esse veículo? Quem perde o veículo é o Júlio, está bem? Agora, se houver culpa, tá? Se houver culpa, tá? Olha só, se houver culpa na perda, tá? Você vai ter o Harry Potter tendo que pagar por essas perdas e danos. A Harry Potter deixou o veículo com a chave na ignição numa região que ele sabia ser muito, muito perigosa. O Harry Potter vai ter que sim pagar perdas e danos para o Júlio, tá? Vai ter que pagar aí. Ou então vamos pensar na hipótese de deterioração, tá? Na hipótese de deterioração prevista no 240 expressamente, né? O que acontece? Se a coisa for deteriorada, tá? Se não tiver culpa do devedor, ele simplesmente, então, tinha o carro alugado e foi para um supermercado, né? E daí, no que ele volta, tinha um meliante, já tinha feito um risco no respectivo veículo. O Harry Potter é obrigado a pagar por este risco? Não, o problema é provar, né? O problema é provar aí que ele não teve culpa, tá? Que ele simplesmente foi fazer as compras e voltou. Tá? Agora, se houver culpa, o Harry Potter ele foi manobrar o veículo e ele acabou encostando, né, num meio-fio, acabou encostando em um poste. O Harry Potter vai ter que pagar o conserto para o dono. Tá? 241. Se no caso 238 sobrevier melhoramento acresce uma coisa, sem despesa do trabalho devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Vamos supor que agora se fala de não mais de bens, não mais de coisas não vivas, né? Vamos pensar em bens vivos, né? Vamos pensar nos animais. Vamos supor que agora o contrato dissesse respeito à entrega de um animal que agora está, a égua agora tem um potro, né? Então nós temos aí uma hipótese que agora teve um acréscimo. Se o devedor não fez nada, não vai ter que indenizar, não vai poder ganhar nada com relação a esse acréscimo que foi realizado.
Tá, e por fim, se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias. Vamos supor que aqui o veículo tivesse sido alugado pelo Harry Potter, um veículo sem seguro, sem nada, tá? E eis que o Harry Potter, ficando aí com o veículo, não sendo nada pactuado diversamente entre as partes, tá? Não sendo nada pactuado diversamente, o Harry Potter, ele fez a revisão dos 50 mil quilômetros desse veículo, tá? Ele fez a revisão dos 50 mil quilômetros. Harry Potter, se nada tivesse sido pactuado em contrário, ele fez o melhoramento, né? Ele tem o direito de ter uma indenização por parte de Júlio, tá? Então, vamos supor que esse veículo simplesmente quebrou sem ter culpa nenhuma e nisso foi trocada uma peça, foi trocada a correia. O Harry Potter pode exigir aí essa benfeitoria realizada, tá? Essa benfeitoria realizada, tá ok? Para o melhoramento, agora essa peça tornou o veículo muito melhor, a peça que estava era velha, agora tivemos um melhoramento, tá? E ele empregou o seu trabalho, portanto, fica aí o respectivo Harry Potter com direito a exigir o respectivo reembolso da despesa realizada. Tá? E última citação, quanto aos frutos percebidos, observar-se nos meus modos postos neste código, a ser possuidor de boa-fé e má-fé, que diz respeito às hipóteses em que você já tinha um terreno, por exemplo, que já tinha uma colheita a ser realizada, tá? Um terreno fértil com um plantio de quem que é aí os respectivos grãos que foram plantados no terreno. Temos aí que antes da tradição ainda vai pertencer ao respectivo dono toda essa colheita. Se for feita a tradição e ainda estavam os grãos lá, já vai ser do novo dono, basicamente. Tá, ok? Com relação às propriedades imóveis, a questão da boa-fé e má-fé será importante com relação às hipóteses de ações possessórias e assim por diante, tá? Casos de esbulho, uso capião, tudo isso é importante, mas para a disciplina de direitos reais, não é objeto da nossa disciplina. Por enquanto é isso e até a próxima aula.